Você tá de saco cheio do Windows, eu sei, e eu também tô. Cansado das atualizações que quebram seu PC. Do Copilot com aquela inteligência artificial de merda sendo enfiado goela abaixo do usuário. E daquela sensação que seu computador não é mais seu, mas sim um outdoor alugado pela Microsoft. Aí você olha pro outro lado e ouve falar do Linux, principalmente aqui no meu canal, a Terra Prometida. Gratuito, seguro e altamente customizável. Só que ao chegar na porta, você descobre que não é uma terra, é um continente gigante com milhares de opções, e aí você vê vários nomes como Manjaro, Zorin, OpenSUSE, e a paralisia é normal, você basicamente não sabe o que escolher. E aí vem a parte que ninguém te conta. Escolher uma distro errada é uma merda muito maior do que não escolher nenhuma. Você vai passar uma semana configurando um sistema que em 6 meses pode deixar na mão. Um sistema que pode ter bugs que surgem do nada, sem atualizações e com uma comunidade fantasma. Para te salvar dessa cilada, eu criei essa lista de 7 distros que, ao meu ver, em 2026, estão respirando por aparelhos ou se tornando apostas arriscadas em alguns aspectos. Essa lista não é para agradar ninguém, mas também o meu intuito não é desagradar você caso você goste de alguma delas. É apenas para levantar o debate. É uma análise bem honesta da minha parte, baseada em anos de uso e observações de tendência. Fica comigo nesse vídeo para saber quais são essas 7 distros que você não deve apostar. Antes de começar a contagem e atrair a fúria dos defensores de cada distro, vamos alinhar as expectativas. O que significa morrer de fato em 2026? Não quer dizer que o site vai sair do ar amanhã. No mundo dos sistemas operacionais, a morte é algo muito mais lento. Primeiro começa com a perda de relevância, e isso sim entra na nossa lista. A possível perda de relevância também. É quando uma distro perde o seu diferencial. Quando vira só mais uma cópia da cópia. Um fork do fork, algo completamente sem identidade. Quando os desenvolvedores principais abandonam tanto o projeto que até os fóruns ficam vazios. É quando a tecnologia base fica tão velha que não acompanha o ritmo da inovação, especialmente em áreas como gaming, que hoje puxa a adoção Linux desktop. A adoção Linux desktop só está crescendo porque hoje é possível rodar jogos no Linux, às vezes melhor que no Windows. O cenário hoje não é o mesmo de 2020. O Linux no desktop está crescendo, muito por conta do Steam Deck e da frustração com o Windows. O usuário médio está mudando. Não é mais só um nerd que ama compilar o próprio kernel, é uma pessoa comum que só quer um sistema que funcione. Rode seus jogos da Steam sem dar dor de cabeça e que não espione em cada clique. É para essa pessoa que essa lista foi feita. Essas distros, ao meu ver, estão morrendo, pois ignoram essa nova realidade. Elas estão presas no passado ou simplesmente foram superadas por alternativas melhores, mais rápidas e mais estáveis. Então, se você curte opinião mais crua mesmo, se inscreve no canal. Deixe seu like e também deixe um comentário aqui o que você está achando do vídeo. Em sétimo lugar, pessoal, essa é bem polêmica mesmo, o Gentoo. Vamos começar pelo chefão final do mundo Linux, o Gentoo. É a distro que tem uma mística, uma reputação de ser o teste definitivo de paciência e conhecimento. E é exatamente para essa reputação que ela abre a nossa lista. Ela não vai morrer para os especialistas, com certeza, mas para o usuário comum, que é o foco aqui, ela já nasceu morta. O problema do Gentoo é a sua filosofia, tudo é compilado do zero. Quer instalar um navegador? Prepare-se para esperar horas enquanto seu processador frita, transformando o código-fonte em um programa executável. É a promessa de um sistema 100% otimizado para a máquina. Mas a realidade, para um novato, é um pesadelo de configuração e tempo perdido. Em 2026, a ideia de passar dias configurando um sistema, quando existem alternativas que instalam em 15 minutos e funcionam perfeitamente, é absurda. É como receber um kit para montar um carro peça por peça, quando você pode só comprar ele pronto e dirigir a hora que quiser. E para que esse diabo dessa otimização toda, se o seu Chrome vai abrir meio segundo mais rápido, mas você perdeu o fim de semana inteiro para fazer isso acontecer? O crime do Gentoo não é ser uma distro ruim, muito pelo contrário. Mas o seu nicho é muito pequeno, tem caído bastante, inclusive, entre desenvolvedores e entusiastas. O problema é que ela é o oposto do novo usuário Linux. A curva de aprendizado não é uma curva, é uma parede, é uma escalada sem equipamento, é algo que quebra. A solução exige um conhecimento profundo, que um iniciante simplesmente não tem. O Gentoo, para o usuário desktop moderno, é um exercício acadêmico. É uma ferramenta poderosa, mas inútil e frustrante para quem só quer um sistema que simplesmente funcione. Por isso, ele abre a nossa lista. Não é um sistema operacional para o dia a dia, é um hobby. E para pouca gente. Pessoal, em sexto lugar, vamos para um nome para quem é aspirante a Mr. Robot e adora o Kali Linux. Se você já viu a série de hackers, provavelmente viu aquele desktop com um dragão azul. É o Kali. E ela tem essa aura de poder, e é exatamente por isso que ela está na nossa lista de distros que vão morrer. Para você, usuário comum, o Kali Linux nunca vai morrer para o seu nicho. Ele é e vai continuar sendo a ferramenta padrão para profissionais de segurança e pentest. O problema é a quantidade absurda de iniciantes que instalam o Kali como sistema operacional. E isso aí é uma das maiores merdas que você pode fazer. A morte, entre aspas, do Kali, como uma distro desktop, é porque ele nunca foi feito para isso.
Usar o Kali para navegar na internet, jogar na Steam, é como usar um bisturi cirúrgico para cortar pão. Você até consegue, mas a ferramenta é errada, perigosa e bem ineficiente. Primeiro, a usabilidade. O Kali é baseado no ramo de testes do Debian, o que torna menos estável por natureza que uma distro comum, como o Ubuntu LTS. O foco são ferramentas de hacking, não a experiência desktop. Você vai encontrar problemas de drivers de Wi-Fi, sons que não funcionam de primeira, impressora que não é reconhecida, fone que não conecta e tudo mais. Coisas que o Zorin ou o Pop! OS resolvem de primeira. O foco do Kali não é fazer seu hardware funcionar, é garantir que as ferramentas de pentest rodem. A prova está em toda parte. Vai a qualquer fórum do Kali e você verá dezenas de posts de iniciantes perguntando por que a porra do meu som não funciona? Ou como que eu instalo a Steam? A resposta dos desenvolvedores, dos usuários experientes é sempre a mesma. Não use o Kali como seu sistema operacional. O propósito do Kali é ser rodado num pendrive, em live USB mesmo, ou numa máquina virtual. É uma caixa de ferramentas que você abre para um trabalho específico e depois guarda, não é a sua casa. Em 2026, o Linux cada vez é mais amigável, e a ideia de usar uma distro de nicho como sistema do dia a dia está mais morta do que nunca. Pessoal, em quinto lugar, Solus Linux. Aqui temos uma tragédia. Solus era uma das estrelas na ascensão do mundo Linux. Uma distro independente, com um ambiente desktop próprio e lindo, o Bud, com a proposta de ser um rolling release, curado, mais estável que o Arch. Essa combinação era perfeita, entre beleza e tecnologia. Mas em 2026, essa estrela está perdendo brilho. O Solus está na lista por um motivo brutal. Uma crise de confiança causada por quase morte do projeto. No início de 2023, a infraestrutura do projeto entrou em colapso, e para piorar, o acesso dela dependia de uma única pessoa, que ficou inacessível. O resultado foi um apagão de 3 meses, sem atualizações, sem site, sem comunicação. O projeto ficou à deriva, e a confiança dos usuários basicamente foi pro lixo. Antes disso, em 2022, o co-líder do projeto havia abandonado o barco em meio a conflitos internos. A gestão do Solus se mostrou no mínimo frágil. Imagine instalar um sistema operacional que do dia para a noite para de receber atualizações de segurança porque os desenvolvedores simplesmente sumiram ou brigaram entre si. A equipe atual se esforçou para conseguir ressuscitar o projeto, lançando a versão 4.4, mas a cicatriz ficou. Como um novo usuário pode apostar seu tempo e seus dados em um projeto que tem um histórico tão turbulento? A promessa de estabilidade foi quebrada da forma mais dramática possível. Hoje o Solus é uma aposta de alto risco. O desktop Bud é incrível, mas a base que sustenta o sistema já se provou instável. Em um cenário como hoje, com tantas opções sólidas e confiáveis, recomendar o Solus para um iniciante seria uma irresponsabilidade. É um projeto que tem potencial enorme, mas assombrado pelos seus próprios fantasmas. E pessoal, em quarto lugar, Elementary OS. A distro que prometeu ser o Mac dos Linux. Bonito, polido, com ecossistema próprio. Por anos foi a prova que o Linux não precisava ser feio. Mas agora, em 2026, a história já não é mais a mesma. O problema do Elementary OS é a crise de momento. Em 2022, a empresa por trás do projeto implodiu numa briga de egos entre seus fundadores, que resultou na saída de uma das figuras centrais. O impacto foi devastador. O ritmo de desenvolvimento, que já não era rápido, despencou. O projeto ainda segue em desenvolvimento, mas perdeu a força que tinha. O segundo ponto é a filosofia do seu design. É bonito, mas um tanto ordinário. O ambiente de desktop Pantheon tem um visual agradável, mas totalmente inflexível. Se você quiser colocar um ícone na área de trabalho, não pode. Quer customização profunda? Esquece. O sistema foi feito para ser usado como os desenvolvedores imaginaram, não como você quer. Essa abordagem meio Apple pode funcionar se o desempenho fosse impecável, mas não é. Sua base no Ubuntu LTS significa que ele está sempre um passo atrás em kernel e drivers, algo crucial para quem quer jogar. E a transição para tecnologias essenciais como o Island tem sido lenta, enquanto concorrentes já o adotam como padrão. Em 2026, o Elementary OS é o rei que perdeu sua influência. Ele ensinou ao mundo Linux que design importa, mas foi ultrapassado por outros que aprenderam a lição e aplicaram de forma mais flexível. O KDE Plasma hoje é tão ou mais bonito, infinitamente mais customizável e mais leve. Distros como o Zorin oferecem uma experiência polida de forma mais competente. Hoje, o Elementary se tornou uma relíquia. É um belo quadro na parede, e só isso. Pessoal, em terceiro lugar, vamos cutucar a onça aí com a vara curta. O Manjaro, a distro que prometeu democratizar o Arch Linux, colocando seu poder num pacote fácil de instalar. Por anos, foi a porta de entrada para o mundo Arch. Mas em 2026, a promessa do Manjaro se mostrou uma faca de dois gumes impressionante. O Manjaro está nessa lista porque seu diferencial se tornou seu maior problema, uma instabilidade traiçoeira. O conceito do Manjaro é segurar os pacotes do Arch por umas 2 semanas para testá-los. Parece uma boa ideia, mas na prática é bem complicado. O ecossistema do Arch, especialmente o AUR, ou Arch User Repository, presume que você tem um sistema Arch puro e atualizado. Quando o Manjaro atrasa seus pacotes, ele cria uma inconsistência. O sistema base está no passado, mas um programa, vindo do AUR, pode esperar dependências do futuro. O resultado é uma colcha de retalhos que pode quebrar.
A prova está nos fóruns, relatos de atualizações que quebram a porcaria do Wi-Fi. Do nada, o sistema de login pode não funcionar. O Manjaro, que se vendia como amigável, às vezes exige um nível de manutenção que rivaliza com o Arch puro mesmo. Some a isso um histórico de problemas de gestão, como deixar os certificados SSL expirarem mais de uma vez. A confiança no projeto foi abalada. Por que eu vou usar um Arch instável, é o que se tornou o Manjaro, se eu posso usar basicamente só o Arch puro mesmo, que já está um pouco mais fácil de instalar? Em segundo lugar, pessoal, o MX Linux. Esse é bem polêmico mesmo. Chegamos ao vice-campeão da nossa lista, e vai doer. Porque por anos, o MX foi o queridinho do DistroWatch, o campeão do simplesmente funciona, especialmente em hardware antigo, estável, confiável e com ótimas ferramentas próprias. Então, por que ele está aqui? O MX sofre de uma estagnação confortável, assim como o primeiro da nossa lista. Ele é a porra de um dinossauro que não viu o meteoro chegando. Em 2026, ser estável como o MX pode ser sinônimo de datado para o usuário moderno. A base do MX é o Debian Stable. Isso significa que ele herda sua solidez, mas também seus pacotes antigos. Para um servidor, ótimo. Para um desktop em 2026, focado em gaming, isso é um baita tiro no pé. O mundo Linux desktop hoje é movido por inovação, no kernel e nos drivers. Novas versões do kernel trazem melhorias de performance e suporte a hardware novo. Ficar preso a um kernel antigo significa que seu notebook gamer pode não funcionar direito, ou seu jogo favorito rodar pior. O MX até oferece kernels mais novos, mas isso quebra um pouco a filosofia da distro. Se você precisa atualizar o coração no sistema, por que não usar uma distro que já é moderna por padrão, como o Fedora, por exemplo? O segundo sintoma é a sua interface. O carro-chefe do MX é o XFCE, um ambiente level e estável. Mas em 2026, enquanto o mundo avança com animações suaves e gestos de touchpad, o MX continuou lá no XFCE, que é bem quadradinho. A prova disso é a sua ausência em círculos focados em performance gaming. Olha as pesquisas da Steam. Você verá Arch, Ubuntu, Mint, Fedora, PopOS e nada do MX. Ele ainda é popular com um público que quer reviver um computador de 2012, mas para um usuário vindo do Windows 11, ele é um choque cultural. Pessoal, agora sim, aqui vamos nós. Essa eu vou até narrar devagar, porque eu sei que a minha dicção não é muito boa e eu quero deixar muito claro o meu argumento. Que esse ponto é mais uma provocação para um debate do que uma sentença de morte. Falamos da distro que por mais de uma década foi a resposta padrão para qual Linux devo usar quando venho do Windows. O Linux Mint, fácil, amigável e familiar. Um sistema que simplesmente funciona. Em 2026, o Linux Mint não é mais um amigo infalível. Ele se tornou um amigo que te prende numa zona de conforto, numa bolha tecnológica que está sob risco. E veja só, eu gosto muito do Linux Mint. Inclusive, nos meus vídeos sobre top distros, ele sempre está lá. Mas agora, nessa lista, também ele figura como o primeiro colocado. Não por estar morrendo de fato, longe disso, ele é um gigante e deve continuar sendo, mas porque corre o risco de ser destronado por sua própria filosofia. Uma recusa bem filha da puta de inovar que está deixando ele para trás. O principal crime do Mint é o seu medo de mudança. O mundo Linux está passando por duas enormes transições. A substituição do velho servidor gráfico X11 pelo Wayland e a ascensão dos sistemas imutáveis. O Mint está resistindo a ambas. Vamos falar primeiro do Wayland. Fedora, Ubuntu já usam por padrão. Ele oferece mais segurança e performance gráfica superior. É o futuro. E a porcaria do Mint? Em 2026, o suporte do Wayland, embora exista de forma experimental, ainda é tratado com extrema cautela. Não é o padrão do sistema. Eles vão continuar usando o X11 porque funciona melhor para a maioria. Isso é um puta testado de complacência. Enquanto todos os sistemas constroem a rodovia do futuro, o Mint está pavimentando a porra de uma estrada antiga. Para os gamers com setups modernos, ficar no X11 é inaceitável. E os sistemas imutáveis? Distros como Fedora, Silverblue estão refinando a estabilidade. O Mint ignora completamente essa tendência. A sua proposta sempre foi ser o Windows do Linux. Mas em 2026, quem faz isso melhor, ao meu ver, é o Zorin, com uma aparência mais polida, principalmente para o gamer. Outra alternativa muito boa que eu vejo o pessoal comentando é o PopOS, com drivers NVIDIA, pré-instalados de otimizações para jogos. O Mint ficou espremido. Ele não é mais a melhor opção para o ex-usuário de Windows, porque o Zorin está muito forte. Não é a melhor para o gamer, porque o PopOS e outros estão dominando. O CashOS também é sensacional. Não é a mais inovadora, como o Fedora. Embora ainda seja extremamente popular e um dos melhores ranqueados, ele está perdendo terreno para alternativas mais modernas. O Mint é uma zona de conforto, mas que pode, em algum tempo, se tornar uma prisão. E ao se prender a tecnologias do passado, em nome de uma estabilidade que já foi superada por novos conceitos, ele corre o risco de se tornar obsoleto, por ser o líder que recusou a liderar a inovação. O Mint é o número 1 da nossa lista das distros que correm perigo em 2026. E pessoal, concluindo o vídeo aqui,
Essa é a minha opinião, tá? É aquilo que eu acho com base no tempo que eu tenho de experiência. Você é muito livre para discordar nos comentários. E bom, pessoal, novamente peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!